Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula e eu lembro que nós tratávamos a respeito do crime de furto, que, como eu havia dito para vocês, tem ali dispositivos que são bastante extensos e com muita coisa a ser explorada do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista da jurisprudência. E portanto nós tivemos que interromper a aula porque chegamos ali a 4 blocos de 20 minutos e eu entendi que ficaria com bastante conteúdo, bastante cansativo, com muita informação a ser assimilada, de modo que eu entendi mais adequado nós deixarmos para esta semana darmos continuidade ao crime de furto. Eu lembro que nós tratamos ali do artigo 155 caput, que versa sobre a figura do furto simples, furto na sua forma básica, na sua forma simples. Falamos da majorante do parágrafo 1º, que trata do repouso noturno. Falamos do parágrafo 2º, que trata da figura do furto de coisa de valor mínimo, do furto mínimo, ou também chamado furto privilegiado. E falamos da figura equiparada do parágrafo 3º, daquelas outras formas de energias que têm um valor econômico que são equiparadas ou assemelhadas à coisa alheia móvel, para efeito de serem também a subtração dessas coisas consideradas como crime de furto. Tranquilo até aí? Todo mundo está lembrado? Pois bem. Entramos no estudo do furto qualificado do parágrafo 4º. No parágrafo 4º nós vimos ali a figura do furto qualificado, vimos o inciso 1º, que trata da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Falamos sobre o inciso 2º, que fala do abuso de confiança e da fraude. E aí paramos por aí, eu não entrei no assunto escalada ou destreza. Então, dentro do inciso 2º do parágrafo 4º, que nós estamos tratando das qualificadoras, nós só vimos abuso de confiança e furto mediante fraude. E aí eu fiquei de explicar para vocês melhor a respeito do furto qualificado pela fraude e principalmente sua distinção para com o crime de estelionato. É muito comum na prática haver uma confusão em algumas situações que se apresentem em que o furto mediante fraude e o estelionato fiquem muito próximos ali um do outro, de modo que pode gerar certa confusão entre os dois institutos, e nós deveremos observar, pelo princípio da especialidade, qual é o tipo penal que melhor se ajusta ali àquele comportamento que nós estamos verificando ali. Certo? Então vamos lá. Eu falei para vocês na aula passada que no furto mediante fraude, o que acontece é que a fraude, o engodo, a enganação, certo? Ela é utilizada como uma forma de relaxar a vigilância da vítima, fazer com que ela se distraia na sua vigilância sobre a coisa que vai ser subtraída. Então ela relaxando a sua vigilância, o agente vai lá e subtrai a coisa. Eu dei o exemplo da pessoa que se apresenta como alguém da companhia telefônica, da companhia elétrica, da NET, da TV a cabo, e diz que veio fazer a manutenção. Ela se apresenta ali com a roupa, com um uniforme, com um crachá falso, falando ser a pessoa da companhia para ter acesso à casa da pessoa e fazer com que com isso a pessoa tenha ali uma certa confiança e relaxe a sua vigilância, baixe ali a sua guarda, e com isso, valendo-se desse relaxamento da vigilância da vítima, o agente subtrai a coisa que ele quer. Posso dar outro exemplo também. Digamos que o camarada entra numa loja, numa conveniência, acompanhado de alguém, digamos que uma mulher muito bonita, e ela vai lá no atendente usando um decote sensual, né, e começa a conversar com ele ali para distraí-lo, conversar no intuito de enganá-lo, no intuito de cometer uma fraude, tá certo? A conversa aí sendo utilizada como engodo, como fraude, como um mecanismo ali de enganação. Então ela faz isso com o intuito de distraí-lo, enquanto isso o outro está subtraindo as coisas. Eu já vi uma questão de prova que dizia que 2 camaradas querendo furtar um carro resolvem que um deite na estrada como se tivesse desmaiado, passando mal, tivesse sofrido um acidente. Quando a pessoa para o carro e desce para ver o que se trata, o outro entra no carro e vai embora com o veículo. Vejam que a vítima não entregou nada para o agente distraiu sua atenção, baixou a sua vigilância e subtraiu a coisa. Este é o furto mediante fraude. No estelionato, o que nós temos é a obtenção de uma vantagem ilícita, mediante uma fraude também, em que a vítima é induzida ou mantida em erro, e ela mesma entrega a coisa para o agente. Ela, agindo enganada na sua inteligência, entrega a coisa para o agente.
Não é? Tem aquela história do bilhete premiado, que a pessoa diz que tem um bilhete premiado, mas ela precisa pegar o dinheiro, aí ela pede para alguém. Tem uma história que as pessoas sempre caem, né? Entrega esse bilhete premiado, mas pede uma garantia da pessoa, a pessoa entrega um dinheiro para que ela fique com esse dinheiro premiado, com esse bilhete premiado, e ela some e leva a coisa da pessoa. Ou seja, a vítima sempre vai entregar a coisa agindo de forma enganada. Essa é a distinção do estelionato para o furto mediante fraude. Mas, professor, para que fazer essa diferenciação? Estamos tratando de crimes distintos com penas distintas. Em primeiro lugar, pena do estelionato de 1 a 5 anos de reclusão. Pena do furto mediante fraude, 2 a 8 anos de reclusão. Certo? Segunda questão, relativa à competência em razão do lugar. Para o crime de furto mediante fraude, a consumação do crime vai se dar no local onde a vítima sofreu o desfalque, o local onde houve a subtração da coisa. No estelionato, a consumação do crime vai se dar no local em que houve a obtenção da vantagem ilícita. Vou dar um exemplo para vocês aqui de estelionato. A pessoa vai numa agência bancária da Caixa Econômica com documentos falsos e se apresenta como sendo alguém que está ali para receber a aposentadoria. Ou seja, alguém que ela não é. Com documentos falsos dessa pessoa, eu sou o fulano de tal, eu tenho dinheiro de FGTS para receber ou de aposentadoria para receber. O funcionário do banco sendo induzido a erro por meio daquela fraude, abre a conta bancária para aquela pessoa e com isso essa pessoa consegue sacar o benefício que não era dela. Onde é a consumação desse crime? No local onde ela abriu a conta bancária ou no local em que ela sacou o benefício? No local em que ela sacou o benefício, que foi o local onde ela obteve a vantagem ilícita. Então, neste caso, eu estou diante de um crime de estelionato e lá no local onde a pessoa sacou, digamos que ela abriu essa conta aqui em Criciúma, mas o saque do dinheiro se deu lá numa agência bancária em São Paulo. Lá naquela agência bancária de São Paulo é que é o local da consumação. Lá que ele teve a obtenção da vantagem ilícita, certo? Então, ali que houve a obtenção da vantagem ilícita, local do saque. Competência? Justiça Federal de São Paulo. Justiça Federal por quê? Porque é INSS, porque é FGTS, que é verba da União, e mais Caixa Econômica, também empresa pública da União. Justiça Federal do local onde houve o saque. Agora, digamos que não foi um saque, digamos que foi uma fraude eletrônica que o indivíduo conseguiu fazer um pagamento. Conseguiu fazer pagamento ou conseguiu fazer um saque do dinheiro da conta. Ele não enganou ninguém, ele enganou o sistema. Ele não induziu ou manteve ninguém em erro. Ele burlou o sistema e com isso ele conseguiu sacar o dinheiro por meio dessa fraude. Vejo que estamos aí diante de um crime de furto mediante fraude. Ele não induziu ninguém a erro. Ele subtraiu dinheiro mediante fraude, certo? Então, o local da consumação, local de onde houve o desfalque patrimonial para a vítima, local da subtração, local onde há a agência bancária da conta da vítima de onde foi tirado o dinheiro. Não importa que esse dinheiro tenha sido sacado lá no Rio de Janeiro. O que importa é que ele saiu dessa conta nesse local onde havia a conta de onde foi tirado o dinheiro, é que houve a subtração. Então o local em que é competente para processar e julgar é o local da subtração. Entenderam a diferença, então? Furto mediante fraude e estelionato, de vez em quando tem um pega-pau do delegado da Polícia Federal com o Ministério Público Federal por entender que determinado comportamento se amolda ao estelionato ou furto mediante fraude, porque isso tudo tem a ver com a definição da competência em razão do lugar que gira em torno do momento consumativo do crime. Perfeito, pessoal? Passemos adiante então, deixamos para trás a fraude, dentro aqui, a fraude como qualificadora do crime de furto, e vamos mais adiante ainda no inciso segundo. Falei para vocês que o inciso segundo ele é partido em várias etapas aqui, em várias partes, em várias situações. Eu tenho ali o abuso de confiança, eu tenho a fraude, que eu falei. Entramos agora na terceira parte dele, que é a escalada. Tá? O que vem a ser escalada? É qualquer forma de acesso à coisa que vai ser subtraída de forma anormal, de forma extremamente anormal. Não é pular um murinho, não é pular uma grade, certo? É escalar um muro, certo? É subir um prédio para poder ter acesso. Então é qualquer via normal, incomum de acesso à coisa que vai ser subtraída.
Professor, parece óbvio, falar escalada, a pessoa vai subir em alguma coisa, vai escalar, né? Você pensa logo na montanha, alguém que escala uma montanha, a pessoa sobe um muro, a pessoa sobe um prédio para entrar no terceiro andar do prédio. Tranquilo, é incomum, é normal, né? Qualquer pessoa que consegue fazer isso. Demonstra que o agente tem uma habilidade anormal que ele está empregando para praticar o crime e por isso o maior grau de reprovabilidade. Mas o que ninguém sabe que você vai saber agora é que também essa escalada, como via normal de acesso à coisa que vai ser subtraída, pode ser por via subterrânea. Cavar um túnel é considerado a qualificadora de escalada. Lembrem lá do furto ao Banco Central do Brasil, lá no Ceará. Os camaradas alugaram uma casa a algumas quadras, alguma certa distância, não me lembro qual foi, do prédio do Banco Central. E eles sabiam que lá no subsolo, no cofre lá do Banco Central, havia cédulas que tinham sido recolhidas. Estavam guardados lá, não me lembro, se eu não me engano, algo em torno de 70, 80 milhões de reais. E os camaradas ficaram numa casa cavando ali, saíram com aqueles sacos de terra, colocaram uma fachada falsa, como se fosse ali uma loja, uma empresa de jardinagem, para justificar o fato de estarem saindo com caminhões cheios de terra, porque imagine a quantidade de terra que eles foram cavando, tinha engenheiro envolvido, né? Então eles fizeram um cálculo certinho e foram parar durante a noite, num certo dia, lá no cofre, lá na sala onde estavam guardadas as cédulas do Banco Central do Brasil. Recolheram essas cédulas, estima-se que tenha sido necessário o emprego de um caminhão, de um carro de carroceria grande para carregar a quantidade de cédulas ali naquele furto. Então aí temos um típico caso de furto qualificado pela escalada. Tranquilo então? Simples assim, não temos mais nada o que falar a respeito da escalada. Destreza. A última hipótese do inciso segundo é a chamada destreza. A destreza é uma habilidade física ou manual, incomum também, uma habilidade que o agente tem de subtrair a coisa sem que a vítima perceba que está sendo desfalcada ali da sua coisa, que está sendo aquilo ali arrebatado dela. Essa é a chamada qualificadora da destreza. A pessoa tem uma habilidade especial, né? Tem aquela mão leve, né? Consegue tirar a coisa ali com uma habilidade fora do comum, que a vítima sequer consegue perceber que aquela coisa está sendo subtraída, arrebatada de si. Então, nesse caso, a jurisprudência diz, inclusive, que essa qualificadora da destreza, para se ver configurada, necessariamente a vítima tem que trazer a coisa junto ao corpo, junto consigo, tá? E não perceber que a pessoa subtraiu essa coisa. Então, a habilidade tem que ser excepcional. Excepcional. Se qualquer pessoa pudesse praticar aquela subtração, sem nenhuma forma excepcional de subtrair, não temos aí a qualificadora da destreza. Ok, então, inciso segundo, vimos todas as hipóteses do inciso segundo, passamos então à hipótese do inciso terceiro, que é a chamada chave falsa, qualificadora do emprego da chave falsa. Então, o que é essa qualificadora da chave falsa? Veja, pessoal, a chave falsa aqui é entendida num sentido bem amplo. É qualquer instrumento que tenha ou não forma de chave que seja empregada para abrir fechaduras. Tá? Então, qualquer instrumento, mesmo que não tenha forma de chave, que é empregado para abrir fechaduras. Gazua, grampo, prego, arame. Tá? Então, isso é chave falsa. Pronto, não temos mais nada a falar a respeito de chave falsa, beleza? Qualquer coisa que a pessoa tiver, que ela use como se fosse chave, um pedaço de plástico, um clipe de papel, um arame, qualquer coisa que ela saiba e tenha habilidade para abrir e utilize como se chave fosse, eu vou considerar como qualificadora da chave falsa. Vamos lá para o próximo então. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas, inciso 4º do parágrafo 2º, qualificadora do concurso de pessoas. Já estudamos lá no Direito Penal concurso de pessoas. Concurso de pessoas, eu tenho coautores e eu tenho partícipes. Coautores ou partícipes? Coautores, aquele camarada que é coautor é aquele que é autor com o autor do delito, a pessoa que divide tarefas no núcleo do tipo penal. Então, subtrair está subtraindo com. Os dois estão subtraindo a coisa. Os dois estão praticando o verbo núcleo do tipo penal, subtrair. Este é o coautor. E o partícipe, ele precisa praticar o verbo do tipo penal? Ele precisa subtrair também? Não, né? Você já estudou, você já sabe, você que é aplicado, que foi lá no Direito Penal 1 e prestou atenção nas aulas, sabe que lá no artigo 29 nós temos a figura do partícipe. O partícipe é aquele que contribui de qualquer modo para a prática da infração.
ele não pratica o verbo do tipo penal, mas ele contribui para que alguém subtraia, nesse caso do furto, é aquele que está vigiando ali para ver se vem alguém enquanto o outro vai subtrair, é aquele que deu a informação para que o outro fosse subtrair do horário que as pessoas não estariam em casa, certo? Então vejam, esse camarada é aquele que falou que se o outro fosse lá subtrair, ele ficaria com a coisa, ou seja, antes da conduta, ele deu apoio moral para que o outro fosse subtrair. Tá? Veja que nós estamos falando de receptação, cuidado, nós vamos estudar o crime de receptação mais adiante. O receptador, ele é o cara que recebe, adquire a coisa proveniente de crime, mas ele não contribui para o crime anterior. No furto aqui, se a pessoa contribui para o furto, essa pessoa está atuando como partícipe. Então aqui pouco importa esse concurso de pessoas, se o indivíduo é coautor, se ele é partícipe. A norma fala, a qualificadora do inciso 4º, ela fala em concurso de pessoas. Tanto faz na modalidade coautoria ou na modalidade participação. Participação essa que pode ser induzindo, instigando ou auxiliando materialmente a pessoa, não é isso? Então vejam que aqui nós temos a figura do concurso de pessoas como qualificadora, tanto faz sendo coautor, tanto faz sendo partícipe. Também não importa se eventual comparsa desse, que ele seja inimputável. Ou seja, não tem a responsabilidade penal por ser inimputável. Um menor, por exemplo, uma pessoa sem discernimento mental em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não importa ser ou não imputável. Vai entrar no cômputo também para considerar concurso de pessoas. Também, no caso de associação criminosa, o antigo crime de formação de quadrilha que hoje se chama de associação criminosa. Professor, se as pessoas se associam com o fim de cometer crimes, eu já tenho o crime de associação criminosa, independentemente dessas pessoas efetivamente cometerem um crime. Se associou 3 ou mais pessoas com o intuito de cometer crimes, sejam eles quais forem, se associaram com essa finalidade, o crime já está consumado. É um crime de perigo abstrato. Tá? Então só o fato de se associarem com o fim de cometer crimes, eu já presumo aí um risco à ordem pública, um risco à paz pública. Se essas pessoas, além de se associarem, elas cometerem um crime de furto, e aí elas respondem pelo crime de associação criminosa e mais o furto qualificado pelo concurso de agentes? Sim, certo? São situações autônomas, não há que se falar em bis in idem. O momento em que se consumou o crime de associação criminosa é no momento que essas pessoas se ajustaram, se uniram, se associaram com o intuito de cometer crimes. Consumou-se o crime de associação criminosa, crime que tem como bem jurídico a proteção da paz pública. Já está consumado. Se eles vierem a praticar outros crimes, respondem também pelos outros crimes que vierem a praticar. Inclusive essa condição de ter concurso de 2 ou mais pessoas vai ser considerada para efeito de qualificadora do concurso de pessoas aqui no furto. Tudo bem até aqui? Perfeito, beleza. Como é que estamos de tempo? 18 minutos. Eu acho que eu vou encerrar esse tempo para a gente passar para um próximo bloco e lá a gente começa com a qualificadora do emprego de explosivo. Emprego de explosivo que está no parágrafo 4º. Isso foi recentemente introduzido pela Lei 13.654 de 2018. Tá? Nessa Lei 13.654 de 2018, ela introduziu aqui o parágrafo 4º, que inclusive é crime hediondo. Recentemente o pacote anticrime, tá? Ela introduziu essa qualificadora do emprego de explosivos no furto como hipótese, como uma das hipóteses ali listadas dos crimes tidos como hediondos. Então vamos dar esse intervalinho para a gente não ter uma quebra aqui na didática, porque já estamos chegando a 19 minutos. No próximo bloco eu já venho falando sobre a qualificadora do emprego de explosivo.